Nesse vídeo eu vou te explicar por que tentar ter o seu bebê de parto normal é uma das melhores escolhas que você pode fazer como mãe. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a terem partos melhores. E eu vou trazer para você aqui 3 pontos que justificam essa afirmação que eu fiz no início do vídeo, que eu fiz no título desse vídeo. O primeiro ponto é que você diminui de 2 a 4 vezes o risco do seu bebê ter complicações respiratórias ou precisar ser internado numa UTI neonatal quando você decide ter ele de parto normal. Sim, o risco do seu bebê ter algum problema respiratório logo após o parto ou precisar ser internado cai muito quando ele nasce de parto normal. E por que isso acontece? Porque ainda durante a gestação, só que bem no finalzinho só da gestação, o corpinho do bebê começa a produzir substâncias que a gente chama de surfactantes, que são substâncias produzidas pelo pulmão e que vão ajudar o pulmão dele a funcionar depois que ele nascer. E o que isso tem a ver com optar por ter o seu bebê de parto normal? Essas mesmas substâncias que amadurecem o pulmão, elas servem como um sinal para o corpo da mãe começar o trabalho de parto. Então é um mecanismo que a natureza encontrou para ter certeza que os bebês que nascem estão prontos para respirar fora do corpo da mãe. Então o corpo da mãe só entra em trabalho de parto quando a quantidade de surfactantes, dessas substâncias é bastante elevada. E é por isso que quando a mãe entra em trabalho de parto, a chance que o bebê vai apresentar uma complicação respiratória cai muito, porque uma das coisas que ativa o trabalho de parto é justamente a maturação dos pulmões. E é por isso que você ouve bastante que, mesmo que a mulher opte por uma cesárea, é muito importante pelo menos esperar o trabalho de parto começar, porque daí é um sinal de que os pulmões do bebê estão prontos e os riscos de complicação respiratórias já caem bastante nesse caso. Mas tem outra coisa que acontece durante o trabalho de parto em si, que também ajuda a diminuir o risco do bebê ter problemas respiratórios, que é o fato de que as próprias contrações ativam a liberação de outras substâncias no corpo do bebê que também ajudam o bebê a viver fora do corpo da mãe. E essas substâncias também atuam nos pulmões e ajudam o pulmão a ficar pronto para funcionar quando o bebê nasce. Então não é só o início do parto que diz que os pulmões estão prontos, mas o parto em si também ajuda os pulmões a ficarem prontos para funcionar fora do corpo da mãe. E outro ponto sobre essa questão de como o trabalho de parto influencia positivamente a fisiologia do bebê é que no final do trabalho de parto, mais especificamente, quando o bebê atravessa o canal do parto, a produção dessas substâncias que eu mencionei aqui, que ajudam o corpo do bebê a ficar pronto para a vida fora do útero, atinge um pico. Então, por causa disso, a passagem do bebê pelo canal do parto é algo muito importante para a fisiologia dele, para ajudar o corpo dele a funcionar direito quando ele nasce. E, na verdade, não só por causa do pico de produção dessas substâncias, mas também por causa de algo mecânico mesmo que acontece só quando o bebê atravessa o canal do parto, que é o fato de que a pressão que é exercida pelo canal do parto no corpo do bebê ajuda o corpo dele a liberar, a expulsar esses líquidos que estão dentro do pulmão durante a gestação. E aí, depois dessa pressão muito grande, quando o bebê sai do canal do parto, o corpo dele abre, o peito dele abre, e isso é um grande impulsionamento para o ar entrar. Então você diminui a pressão dentro do corpo dele quando ele está atravessando o canal do parto, isso expulsa os líquidos, e como os líquidos saíram, isso faz com que o ar entre, seja sugado, digamos, pelo corpo dele, vá para os pulmões e ajude o pulmão dele a começar a funcionar. Isso é mais uma estratégia da natureza para fazer com que o bebê que tinha uma fisiologia dentro do corpo da mãe durante a gestação transforme essa fisiologia, mude ela durante o parto para ser capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. E esse é o primeiro ponto para justificar a decisão de ter o seu bebê através de parto normal. O segundo ponto é que essa mesma passagem do bebê pelo canal do parto também vai influenciar positivamente o sistema imunológico do bebê, porque quando o bebê atravessa o canal do parto, ele recebe as bactérias que estão presentes ali. Essas bactérias vão colonizar não só a pele do bebê, mas o intestino do bebê também. E essa flora bacteriana do corpo do bebê, nesse caso específico, vai influenciar muito positivamente o desenvolvimento do sistema imunológico dele. A gente tem essa ligação muito forte entre a flora bacteriana que a gente ganha durante o parto e o desenvolvimento do sistema imune. E por causa dessa ligação,
Crianças que nascem de parto normal têm risco menor de desenvolver diabetes tipo 1, infecções respiratórias e asma. Então aqui não é essas complicações respiratórias que eu mencionei aqui no primeiro ponto, que são logo após o parto. São problemas respiratórios a longo prazo, tanto na vida infantil quanto na adulta. E também bebês que nascem de parto normal ficam menos doentes de maneira geral. Isso é o que mostra, por exemplo, esse estudo aqui que analisou 7 milhões de crianças e verificou que a taxa de hospitalização por infecção de maneira geral era menor nos bebês que nasciam de parto normal. Eu vou deixar o link de todos esses estudos, de todos esses artigos aqui no link da descrição para você ler depois se você tiver interesse. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer aqui para justificar a ideia de que a opção de ter o seu bebê de parto normal é uma ótima opção é que quando você tem o seu bebê de parto normal, como a sua recuperação é muito mais rápida e você não fica debilitada por conta da cirurgia cesárea, você consegue cuidar melhor do seu bebê, você consegue segurar melhor o seu bebê logo no início da vida dele. Então, assim que o bebê nasce de parto normal, a mãe consegue segurar ele. E esse contato do bebê com a mãe também é muito importante para ajudar o bebê nessa transição entre a vida dentro do corpo da mãe, a vida intrauterina e a vida fora. Porque, de novo, toda a fisiologia do bebê, quando ele está dentro da mãe, está ajustada para aquele ambiente. E quando ele nasce, muda muita coisa no corpo do bebê. Na verdade, precisa mudar muita coisa. Precisa ter muita alteração da fisiologia do corpo do bebê para ele conseguir viver fora do corpo da mãe. E esse contato entre o bebê e a mãe, bem ali no início do pós-parto, é muito importante e ajuda muito nessa transição. Então, imagina que quando o bebê está dentro de você, você faz tudo por ele. Através da sua placenta ele recebe oxigênio, ele recebe nutrientes, ele não precisa regular a temperatura do corpo dele, porque isso é regulado pela sua própria temperatura. Só que quando ele nasce, o corpo dele precisa ser capaz de conseguir fazer tudo isso sozinho, de conseguir obter oxigênio sozinho, de respirar de forma adequada, precisa ser capaz de regular a temperatura corpórea e precisa ser capaz de obter nutrientes. Então, esse contato super próximo com a mãe após o parto, que é aumentado muito quando o bebê nasce de parto normal, vai ajudar ele a fazer essa transição de forma mais suave. Por exemplo, quando o bebê está bem pertinho da mãe no pós-parto, o ritmo cardíaco da mãe e o ritmo respiratório da mãe enviam sinais para o cérebro do bebê, para uma parte primitiva do cérebro do bebê, e ajuda a regular o ritmo cardíaco respiratório dele mesmo. Além disso, a temperatura do corpo da mãe também ajuda o bebê a se manter aquecido enquanto o corpo dele está aprendendo a regular a própria temperatura. E nem preciso falar aqui que quando a mãe consegue segurar o bebê logo após o parto e ficar ali bem próximo dele, a chance de a amamentação ser bem sucedida também aumenta muito. E é por isso que bebês que nascem de parto normal têm taxas de amamentação maiores do que bebês que nascem de cesárea. É como se o corpo da mãe fosse um berço biológico que ajuda o bebê a começar a funcionar de forma adequada para viver, para sobreviver aqui no mundo de fora. E outra coisa muito importante que acontece nesse berço biológico, que é o próprio corpo da mãe, é que o bebê fica menos estressado quando ele consegue ficar perto da mãe após o nascimento. O bebê está programado para estar perto da mãe quando ele nasce, programado para estar bem, para estar calmo quando ele ouve a voz da mãe, quando ele sente o toque e a temperatura do corpo da mãe. E isso é muito importante para ajudar o bebê a performar melhor assim que ele nasce. Então, quando o bebê entra nesse estado de alerta calmo, então alerta porque ele passou pelo trabalho de parto e isso ativou o corpo dele, para começar a funcionar quando ele nascesse, e calmo porque ele está próximo da mãe. E aí nesse estado de alerta calmo, o bebê consegue performar melhor quando ele nasce, ele consegue, por exemplo, sugar melhor e por isso a amamentação geralmente é mais bem sucedida nos bebês que nascem de parto normal. E com tudo isso que eu expliquei aqui para você nesse vídeo, a gente chega à conclusão de que a cesariana é uma ferramenta valiosa quando o bebê não pode, por alguma razão, nascer de parto normal, mas quando ela é usada sem necessidade real, sem uma necessidade médica, ela interrompe processos biológicos e fisiológicos importantíssimos que acontecem no corpo do bebê só quando ele nasce de parto normal.
E agora eu quero saber de você, se você gostou desse vídeo, se você já sabia de algumas dessas coisas ou de tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo, deixa pra mim nos comentários, eu adoro ler o que vocês escrevem. E eu quero finalizar deixando 2 vídeos do meu canal pra você assistir depois. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e a gente se vê no próximo vídeo.